a Escritura, ela fala da verdade de Deus. E o Pedro disse que nenhuma Escritura é de particular interpretação. Ela é a revelação divina, e ela foi escrita de tal maneira que a pessoa que quer Deus para valer, acaba conhecendo Deus. Alguma pergunta aqui? Até aqui? A arma principal do soldado, escreveu o Dr. Lundo, do soldado cristão, é a Escritura. E se desconhece o seu valor ou ignora o seu legítimo uso, que soldado seremos? E quem esteve no quartel? Quem esteve no quartel aqui? Quem serviu? Cada um de nós tinha um fuzil, né? Naquele tempo era fuzil. Um pente com 5 balas. A gente tinha que saber desmontar aquele negócio no escuro, com olhos vendados, e se não soubesse, ganhava cascudo do sargento e aí ficava no bernoulli. Porque se existe uma coisa que não pode falhar, é aquele trem. É risco de vida. A Escritura é a nossa arma. Ou sabemos manejar, ou sabemos manejar. Não tem outra opção. Sobre o risco da tua própria vida. É simples assim. Tu tá assustado, baixinho? Mais ou menos. Mais ou menos. Tá bom. Uma outra coisa que nós precisamos parar para pensar e pensar na importância. Não há um outro livro mais perseguido pelos inimigos, nem mais torturado pelos amigos que a Bíblia. Não é torturado porque é amigo, pelos amigos? É. Porque não respeita o limite da Escritura e inventa um moda em cima daquilo que está escrito. Lá no Instituto, eu dizia uma coisa para os meus alunos. A verdade da Bíblia, ela não cria problema. O problema é o puxadinho, que todo mundo faz. Sabe o que é o puxadinho, né? Você faz uma casa, passado pela prefeitura, o engenheiro, o arquiteto, tudo bem aprovado, todo mundo assina, o CREA também assina, tudo aquilo. Aí, a casa está bonita, pintada. Aí um dia você chega lá com uma sacola de peixe. Diz assim, ó, mulher, faz esse peixe assim. Na minha cozinha, não. Não vou ficar com a casa cheirando a peixe. Não é assim? Lá em casa é assim. Na casa de vocês eu não sei como é que é. Nem quero saber. Aí o marido, que é muito bom, né, e é jeitoso, o que ele faz? Finca 2 paus lá embaixo, faz uma cobertura, faz uma meia água. E naquela meia água dá tudo, dá goteira, dá tudo. O problema não está na construção, o problema está no puxadinho. Enquanto nós ficamos presos na palavra, limitado na palavra, não tem problema. Mas a hora que nós começamos a fazer os puxadinhos, que antigamente os pastores chamavam de, tinha verdadeira ojeriza sobre a vaidade. Isso é vaidade. Crê no Senhor Jesus Cristo e não rapa a perna. Serei salvo. O rapa a perna é o puxadinho. Não tem aquilo na Escritura. Não rapa a perna é o puxadinho. Aí o adventista bota o puxadinho dele. Crê no Senhor Jesus e guarda o sábado. Não está escrito isso no Novo Testamento? Não está. O cristão não está. Então ele guarda o sábado, é o puxadinho. Não tem valor puxadinho. E é nesse puxadinho que dá briga. Será que vocês entenderam? Sim. Muito bom. Crê no Senhor Jesus Cristo e não corta o cabelo. Ou não faz a sobrancelha, ou não deixa a barba crescer.
etc, etc. Aí o puxadinho é de acordo com o gosto do dono da casa. Verdade. Meu irmão, mete o machado no puxadinho e derruba e fica só com a construção de Jesus. A Bíblia Sagrada. A senhora está entendendo? Então tá bom. Então tá bom. Se entendeu isso, vai resolver uma série de problemas para vocês. Não se metam nessas questões assim que não chega a lugar nenhum. Fica com a Escritura. Tudo sim. Agora mesmo está se cumprindo as profecias lá no Oriente Médio. O que tem isso com a hermenêutica? Mas é bom. Para mostrar a veracidade, o valor, a importância de estudar a Escritura. Está voltando da Índia a tribo de Manassés. A tribo de Manassés está voltando da Índia. E aí, se você ler um texto de Isaías e um texto de Jeremias, a Bíblia está mais atualizada do que o jornal. Porque ele disse, olha, farei trazer do norte, do oriente, aqueles que eu espalhei. E vai chegar o dia que não vai dizer mais, graças a Deus porque ele libertou do Egito. Vão dizer, isso é Jeremias, graças a Deus porque Deus trouxe do norte e de todas as partes da terra habitável os seus filhos para a sua terra. Isso para mim está dizendo que Jesus vai voltar a qualquer momento. Por quê? Porque as profecias estão se cumprindo de uma maneira veloz e a Escritura, então, você já não precisa mais interpretar. É só ler e é a notícia do jornal. Só algumas coisas na Escritura que estão obscuras, então você precisa estar inteirado com o hebraísmo. Entende? Determinadas palavras que diz uma coisa, mas pode dizer outra, significa dizer outra. Entendendo o hebraísmo, o resto é fácil. Então, vamos adiante. Como estava dizendo, não há livro mais perseguido pelos inimigos e mais torturado pelos amigos que a Bíblia, devido à ignorância de toda boa regra de interpretação. Este dom do céu não veio, a Bíblia, não veio para que cada qual o usasse ao seu próprio gosto, mutilando-o, tergiversando-o, ou torcendo-o para a nossa perdição. Porque a Escritura é clara, tanto em Deuteronômio como no Apocalipse, acrescentou ou diminuiu, está perdido. Se acrescentou, Deus aumenta as pragas. Se diminuiu, Deus tira as tuas bênçãos. De qualquer maneira, perde. Ou ganha a praga ou perde a bênção. Eu não sei qual é a pior. E no capítulo, em Apocalipse, é a mesma coisa, que ele quer acrescentar um tio. Entende? Então, a Escritura é um pacote. Ou você aceita ela como ela é, incondicionalmente, ou não aceita. Não tem como aceitar só a metade da Escritura, só aquilo que eu gosto. Quer ver? Pega uma Bíblia bem velha, leia, e pega uma faquinha dessa afiada, de tipo gilete, como é que ele chama? Um estilete, e vai tirando os textos que você não gosta. Não, isso aqui está demais. E vê com o que você fica na mão. E depois vai voltar a ler para ver se tem sentido aquilo que ficou. Estão me entendendo?
Então ela é um pacote. Eu não tenho vergonha de dizer que nem tudo que está na Escritura eu entendo. E eu vou dizer já um versículo para vocês que eu não entendo, mas eu aceito como palavra de Deus. Isso não é burrice, pastor? Não, isso é sabedoria. Pelo menos na minha cabeça é. Então vamos ver se vocês entendem. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Todas as coisas. Vou dizer de novo: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Será que o meu irmão em coma está contribuindo para mim? Eu não sei, mas a Escritura diz que está. E eu não entendo, mas eu fico com a Escritura. Está entendendo? A perda do marido, será que contribui para o bem? Se houver, e se não foi por culpa da gente, da pessoa, vai contribuir. Como? Não sei. E olha que eu sou fã do casado para frente, para sempre. Eu já fiz a minha festa de 50 anos de casado, tá? Se é que isso interessa para alguém, eu já fiz nossa festa, vai fazer 53 anos de casado. Nós. E ainda mantém uma tradição da nossa família. Aliança do primeiro casamento, do casamento em si, aliança da boda de prata e aliança da última festa, boda de ouro. Porque para mim o casamento é uma coisa muito importante. Não quer dizer que os outros que não tenham três alianças, o casamento seja insignificante. Mas é uma maneira que eu tenho de falar do casamento de uma boa maneira, principalmente para as crianças. Pastor, por que três alianças? Isso é comum perguntar, as crianças perguntar, as meninas perguntarem, moças perguntarem, pessoas que não nos conhecem perguntarem. Então está na hora de falar sobre um bom casamento, sobre Jesus. Mas este verso, para mim, ele tem tempo que eu paro para pensar nele. Todas as coisas contribuem, todas as coisas. Eu só entendo que todas as coisas é só quando eu tenho um monte de dinheiro no bolso e na conta do Banco do Brasil. De preferência um cheque sem limite. Tá? Igual o cheque do Santo Guilherme, o dono das minas de carvão em Criciúma. O cheque dele do Banco do Brasil era sem limite. Ele podia dar qualquer importância que o banco pagava. É ruim ele. Mas quando você não tem nada, já teve e não tem nada e está a ponto de pedir esmola, concorre para o teu bem? Mas a Bíblia diz que eu concordo. Para Jó, contribuiu. Todas as coisas. A pobreza, a doença, tudo, a perda dos filhos, contribuiu para o bem dele. Depois ele ficou 2 vezes mais rico. Fala. Mas quem escreveu isso foi o próprio Paulo, né, que escreveu esse texto, né? E ele disse que também para ele todas as coisas já não fazem mais dificuldade. Quando sabe, está com os bolsos cheios de dinheiro, como ele pode passar fome, ele fala assim, não. Acontece que Paulo e a Escritura, ela fala para um indivíduo que vive nas regiões celestiais em Cristo. Esse é que está, aqui é que está a questão. Então, quando você está nas regiões celestiais com Cristo, vivendo lá, essa vida é uma efêmera. Você vive aqui porque tem que viver. Não dá para dar um tiro na cabeça, mas a vontade é ir embora com o teu Jesus. Então a Escritura, ela fala no nível espiritual alto. Alguma pergunta? Bom, então vamos mais adiante. Eu acho que o maior trunfo de Jó foi conhecer a Deus, né, pastor?
Não só de Jó, para todos nós. Então toda a perda dele se tornou mínima, Aham. vista, Tá o quê? É isso mesmo. como ele mesmo falou, né? Eu só te conhecia de ouvir falar, e agora Agora não é conversa dos outros. Eu vi. Não é? Por exemplo, isso faz uma diferença muito grande. Eu tenho um ciúme, eu tenho inveja da minha mulher. Porque eu sempre orei para ver o Senhor. E eu nunca vi. E ela já viu 2 vezes. Ela descreve como é Jesus. Então a minha fé é diferente da dela. Queira ou não queira, é. Eu creio por fé. Ela crê por vista. Não, é verdade, eu vi. Tá percebendo a coisa? Por exemplo, você pode falar muito bem sobre morte, mas nunca vai falar igual a mim ou igual a Zenate. Por quê? Nós dois já morremos e voltamos de novo. Eu tenho uma experiência que vocês não têm. E o pior, é que às vezes a gente quer dar detalhe e não pode. Não dá, não existe palavra no vernáculo para descrever. Aqui tem mais um itemzinho. Lembremos-nos de que as circunstâncias variadíssimas que concorreram na produção do maravilhoso livro exige do expositor, ao fazer a sua exegese, que o seu estudo seja meticuloso, cuidadoso e sempre científico, conforme aos princípios hermenêuticos, porque a hermenêutica ela vai apresentar 6 regras fundamentais, básicas, e nós vamos passar por elas. Um cientista de fama costumava insistir em que os seus colegas, colaboradores de cátedras, encarasse o invisível, porque dizia, só podemos conceber o invisível trabalhando sobre o visível. Não faz muito tempo que esse cientista disse isso. Mas Paulo já disse há 2000 anos atrás o que está escrito em Romanos 1, 19 e 20, por favor. Olha lá a tua Bíblia. E agora está na hora de a gente olhar um pouquinho. Romanos, capítulo 1, verso 19 e 20. Leia lá, por favor. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus não manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Como é que nós sabemos intelectualmente que Deus existe? Pelo sol que nasce todo dia, pela lua que aparece toda noite, pela terra em que vivemos com todos os recursos que tem, pelo equilíbrio que há na natureza para poder sustentar, tornar a vida humana sustentável, pelo limite do mar, N coisas. Agora, por favor, leia 1 Coríntios 5, 19.
1 Coríntios não tem? Então é a segunda. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Lê de novo aí para nós. Tu não tem lido. Entendi. Por favor, a senhora. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. Por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Entenda que quando Jesus estava aqui, o Tomé chegou para ele e disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse assim: Ô Tomé, eu estou tanto tempo convosco que você não me conhece. Sim, mas tu não é Jesus, tu não é o Pai. Acontece que Jesus definiu quem era Deus. Deus é luz e habita em luz, no meio de luz inacessível. Mas Deus quis se mostrar ao homem. O que é que ele fez? Um tabernáculo. Quem era esse tabernáculo? O corpo de Jesus, o carpinteiro. E aí Paulo conta o segredo. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Se você lê no grego, o João, e o verbo tabernaculizou e habitou entre nós. De quem que ele estava falando? Do Deus que estava em Jesus. Então, nós passamos a conhecer o invisível, a luz inacessível, através da sua imagem, a única imagem verdadeira feita por Ele só, o corpo de Jesus Cristo. Deu para entender? Então, quando você pega determinados versículos respeitando a lei da hermenêutica, a escritura fica simples, inteligível, sem confusão. É como quem anda com o pé no chão. Agora, estudar hermenêutica sem conhecer a escritura não dá, né? É a mesma coisa que querer andar de sapato sem calçá-lo. Para andar de sapato, tem que botar o sapato. Senão vai andar descalço. Ok? Para fazer valer as leis da hermenêutica, é preciso estudar a Bíblia minuciosamente. Conhecer o vocábulo, conhecer as frases, conhecer o tempo do verbo, não é? Para saber se é ordem ou se é solicitação, se é conselho, se é uma parábola ou se não. Então, o verbo, ele faz tudo. E daqui a pouco nós vamos passar por vamos dar um texto já, e depois, a hora que aparecer, eu repito de novo. Jesus disse aos seus discípulos, disse para os fariseus, a seguinte palavra: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Ele está pedindo para examinar a Escritura ou está... O que esta frase diz para você? Examinai, está escrito, as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Isso que Jesus estava dizendo. O que ele está fazendo? Está dizendo para nós examinar as Escrituras? Não, ele está criticando. Por que eu sei que ele está criticando? Pelo verbo. Mas mesmo se eu não soubesse o verbo como deveria saber, a conjugação,
O outro versículo, o versículo depois, explica: e não quereis vir a mim para terdes vida. Ele estava dizendo: vocês leem a Bíblia, vocês creem que ela é a palavra de Deus, vocês até esperam o Messias, porém o Messias chegou e vocês não querem me receber, porque não querem me reconhecer como Messias. E este verso, muita gente, que inclusive está sentada aqui, já ouviu pregar lá do púlpito, dizendo: o Senhor mandou eu ler a Escritura, está cá examinada a Escritura. Ou não foi? Quem já não leu, quem já não ouviu uma pregação de um pastor incentivando a igreja a ler a Bíblia com esse versículo? Mas esse versículo não está mandando ler a Bíblia. Ele está xingando o indivíduo que lia a Bíblia e não queria aceitar Jesus como Messias, reconhecer Jesus como Messias. A senhora entendeu? Hã? Aonde o texto? Parece que é igual. Daqui a pouco eu te dou esse texto. Deixa eu... Depois eu dou o texto para ti, se eu não te der hoje, eu te dou outro dia, mas porque senão eu vou desvirtuar aqui o meu raciocínio. Então as Escrituras, ela mostra que a gente conhece o invisível trabalhando com aquilo que é visível. Eu faço um bom trabalho para Deus, isto a doutrina, é doutrina na igreja, a igreja é ensinada nisso. Como? Dando assistência ao presidiário, ao esmoleiro, à pessoa que tem necessidade. E Jesus lhe diz assim: olha, se fizesses a um desses pequeninos, a mim me fizeste. Eu não posso servir a Jesus porque temos incrédulos, né? Não posso dar isso porque eu não vejo ninguém, a igreja não tem necessidade, etc. Não vou não. Não faço isso não. Vai chegar um dia que Jesus vai dizer assim: olha, eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu estive nu e não me vestiste. Como, Senhor? Nós não te vimos lá em Joinville. Vocês fizeram desses pequeninos, a mim me fizeram. E como vocês não fizeram para ele, vocês deixaram de fazer, não foi para ele, foi para mim. Então, dar uma esmola é muito mais do que dar um dinheiro. E é isso que a hermenêutica vai nos ensinando, à medida que ela vai nos ensinando a ler a Escritura como deve ser, e nós vamos nos despertando. Agora tem uma coisa: além das regras, 6 ou 7 regras de hermenêutica, tem uma coisa que vale mais do que essas regras todas: o Espírito Santo. Porque é Ele que abre a nossa mente. É Ele que, através de Jesus, Ele abre a nossa mente para entender as Escrituras. Vocês se lembram daquela passagem que conta aí a caminhada de Jesus com os discípulos de Emaús? Que eles iam conversando sobre a crucificação, etc. Até que eles entraram em casa e só descobriram que era Jesus depois que ele partiu o pão. Está escrito naquela passagem que Jesus abriu o entendimento para eles entenderem a lei e os profetas. Por que não diz que é para entender também o Novo Testamento? Porque naquele tempo não tinha o Novo Testamento ainda. O Novo Testamento só veio 100 anos depois, 70 anos, 70, 80 anos depois.
de 70 a 100 anos depois. Os primeiros livros do Novo Testamento, quem escreveu, não foram os apóstolos, com relação aos evangelhos. Quem escreveu os primeiros livros, as primeiras normas para a igreja se dirigir foi Paulo. Depois então vieram os evangelhos. Depois então veio Tiago, veio os outros, Pedro, escrevendo. Mas quem primeiro começou a escrever foi Paulo. Sabiam disso? Então acrescente aí no seu cabedal. Vamos ler mais uns versículos da Bíblia. Salmo 19, verso 1 e 6. Salmos 19, verso 1 e 6. Foi até que horas você estava? E 10 horas. De 1 a 6. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. sai de uma extremidade dos céus e faz o seu tracejo de outra, até a outra. Nada escapa ao seu calor. Ele está mostrando as coisas criadas para mostrar o Criador. Ele diz que a obra de Deus, nosso sistema solar, proclamam a glória de Deus. Nada mais, nada menos do que isso. E chama esse espaço onde nós estamos viajando. Eu já estou viajando há 78 anos. Outros têm mais novos. De céu. Esse é o nosso céu terrestre. No nosso sistema solar. Então ele parte do conhecido para mostrar que atrás daquele conhecido existe uma mente inteligente que nós chamamos de o nosso Deus e o adoramos. Quer ler mais um versículozinho? 7. A lei do Senhor é perfeita, ele revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Vamos ver Jeremias 5, 21 e 22. Jeremias 5, 21 e 22. Ouvi agora isso, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, e tendes ouvidos e não ouves. Não me temeis a mim, diz o Senhor, não tremereis diante de mim, que pus a areia por limite do mar, por ordenança eterna, que ele não pode passar. Ainda que se levante as suas ondas, não podem prevalecer. Ainda que bramem, não podem ultrapassar. Em outras palavras, pode haver um maremoto e vir lá em cima, mas ele vai voltar para o seu limite.
Porque atrás do mar tem alguém que o domina, aquele que o fez. E por fim, Lucas 12, 48. Lucas 12 e 48. Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim será perdido muito de quem recebe muito, e daquele que muito é dado, muito mais será perdido. Quanto mais sabemos das Escrituras, mais é cobrado de nós. Quanto menos sabemos da Escritura para falar, porque sabemos pouco, é cobrado menos. Então, a posse da verdade nos traz responsabilidade. Ok? Mas, eu sei agora. Não. A verdade lhe obriga a mostrar a verdade para os outros. Porque existe um texto na Escritura que se nós vermos o cego e deixar ele cair no buraco, seremos amaldiçoados. Se nós sabemos da verdade e o meu vizinho não sabe da verdade, eu tenho a obrigação, santa obrigação, de dizer a verdade para o meu vizinho. Eu não posso ficar de boca calada. É isso que está dizendo o texto. Bom, eu penso que há 3 requisitos para o estudo das Escrituras, para ter um resultado satisfatório. Primeiro requisito: amá-la. Não é a mala de botar roupa, é amar, é a mala do verbo amar. Amar traz lá, um acento no A. A mala não é aquela mala sem rodinha, não, ou a mala sem alça. Segundo, submeter-se incondicionalmente. A Bíblia é a palavra de Deus, aceite eu ou não aceite, entenda ou não entenda, pregue ou não queira pregar. Não vai mudar a sua natureza. E ela tem uma finalidade: revelar ao homem a vontade do seu Criador, para que ele volte à casa paterna e more eternamente com ele. Essa é a finalidade da Escritura. Então, submeter-se incondicionalmente. Tudo que você pode dizer é: Jesus, eu li esse texto aqui, mas sinceramente, Senhor, eu não entendi nada, me mostra. Eu nunca posso dizer assim: Senhor, isso aqui é um absurdo, eu não aceito isso aqui como a tua palavra. Estou pecando. Teve um texto em Pedro. Eu era bem novo quando eu li aquele negócio e eu disse: não, isso não pode estar certo. Eu disse: Jesus, eu não entendo. Lá em Pedro está escrito assim: vós servos, amai os vossos patrões, mesmo os perversos e maus. Eu disse: não, Jesus, isso aqui não está certo. Mas e a tua palavra? Eu tenho que aceitar. Mas eu não entendo esse negócio. Eu procurei explicação para isso, uma explicação lógica para isso, uma explicação para mim entender. Depois de muita busca, muita mesma, enchi a paciência de uma porção de gente perguntando sobre o verso, conversando, e eu vi que tinha gente no fim que já fugia de mim. Já vem ele com Pedro. Lá vem ele com Pedro. Mas aquele negócio estava atravessado na minha cabeça. Ora,
mandar eu ser submisso ao patrão perverso e mau? Espera aqui, onde é que eu amarrei o meu burro? Ó, ser submisso para um bonzinho, tá bom, na minha cabeça estava certo. Mas um mau e perverso, não. Bom, aí eu fui na livraria Rema, e eu vim do sul para cá, vim trabalhar com o pastor Satiro, fui na Rema e fiz amizade com o alemão lá da Rema, o Ervino. Conversando com o Ervino, ele disse assim: rapaz, por que tu não estuda grego? Tu é interessado nas escrituras? Eu disse assim: como é que eu vou estudar grego? Mal ganho para comer e sustentar os filhos e ainda vou pagar um professor. Onde é que está o professor de grego para mim? Não dá. Ah, não, eu te vendo uma gramática. Ele era vendedor de livro, mas ele não estava querendo só vender livro. Eu te vendo uma gramática e tu é autodidata, tu vai aprender. E eu comprei a gramática, uma gramática presbiteriana, muito bom, escrito por um pastor presbiteriano, muito bom. Fui para casa e me debrucei em cima daquilo. Enquanto não decorei aquelas fórmulas miseráveis da língua grega e todos aqueles sinais, não descansei. 3 meses para aquele negócio e para começar a soletrar e vai. Já estava traduzindo. Depois de 6 meses eu já estava traduzindo, fazendo as fórmulas, olhando, tudo direitinho. E aí o Shed publicou um livro, Chave Linguística do Novo Testamento Grego, que eu comprei no Prelo, quando estava indo no Prelo. Eles tiveram dificuldade de dinheiro para publicar, terminar a publicação, e fizeram uma campanha. Eu comprei por preço de custo. E comprei logo uns 3. Aquele livro e uma Bíblia Vida Nova. Quando chegou aquele livro na minha mão, Deus, muito obrigado. Abri logo, que livro? Pedro. Fui lá no capítulo, no versículo, me sentei numa mesa, fiquei uma tarde inteira debruçado naquele negócio, li no grego e traduzi. E eu descobri. Traduzi, e quando eu traduzi, eu disse: glória a Jesus, glória a Deus. Mas deu um glória daquele que a Nikita veio na sala ver o que está vendo aqui. Ganhou na loteria? Eu disse: não, fiz uma descoberta aqui na Bíblia. Eu tinha descoberto que se for traduzido ao pé da letra, palavra a palavra, tradução direta, aquele mau e perverso era aleijado, para traduzir palavra a palavra, era um indivíduo todo, um aleijado. Disse assim: agora tá. Aí eu concordei: agora tá, é isso mesmo. Daí a gente tem que obedecer a esse camarada todo ruim, porque ele é aleijado. Aí eu fui ler e fazer uma leitura do resto do texto, e daqui a pouco, sem eu querer, 2 lágrimas quentes. Porque no grego você vê que um indivíduo que não sabe perdoar é um indivíduo aleijado, um tetraplégico. Aí, como naquele tempo eu seguia uma religião de dentro por dentro, olho por olho, bateu, levou, evangélico, gente, imagina se não fosse, era um negócio, não sabia evangélico, pregava o amor, mas não sabia perdoar, é isso aí. E aí, quando eu descobri que o indivíduo que não sabe perdoar é um tetraplégico, aí eu chorei como nunca tinha chorado na minha vida, arrependendo-se dos meus pecados. É isso que dá o conhecimento profundo da Escritura. O primeiro que ela atinge é você, é aquele que estuda. Não é atinge o outro, não. Atinge a mim. Se sou eu que estou estudando, ela vai atingir a mim. E a Escritura, a leitura simples da Escritura muda um indivíduo. Como eu sei que muda? Porque eu tenho um grupo de estudo. E os meus grupos de estudo são gente que não são da Resgate.
Na sua maioria, ali tem o pessoal que de vez em quando vai lá, sabe que eu estou dizendo é verdade. É alemão, italiano, que é mais difícil do que o alemão ainda. Com 3 meses de leitura e explicação para ele do que ele está lendo, daquilo que ele não está entendendo. Porque, minha gente, a maioria do povo brasileiro não sabe ler, sabe pronunciar a palavra, mas não sabe ler, não sabe o que está lendo, gente. Infelizmente, se o sal for insulso, o que é insulso? É o que está escrito na nossa Bíblia. É se o sal não for ácido, não tiver acidez, para nada presta. Não adianta botar na carne, porque a carne vai poder ser mesmo. Mas a maioria não sabe que é insulto. Você vai lendo a Escritura, não sabe, uma coisinha boba. Então eu vou perguntar uma palavrinha mais complicada. Concupiscência. O que é concupiscência? Aqui é sala de aula, aqui é lugar de aprender. Não fique com vergonha de dizer que não sabe. Cobiça? Não. Desejo? Não está completo. Desejo desordenado. É isso aí. Eu prefiro desejo exagerado de prazeres, concupiscência. Eu ter uma mulher é muito normal. Agora eu ter 5, aí é que pega. Entende? Uma mulher casar com um homem, tá tudo bem. Mas casar com 2 homens, como fazem lá como faz lá perto da China, tem um país lá que a mulher casa com 2 homens, e não é ela que trabalha, são os homens que trabalham para ela, e ela um ano tem filho com um, outro ano tem filho com outro, e assim vai. E ao contrário também. Hein? Na África tem homem com 20 mulheres. Sim, senhor. Conheço a questão da África. Não é? Na África, por exemplo, se o indivíduo não precisa nem ter dinheiro, a negona chega e diz assim, ela não, ele não vai atrás dela. A africana chega para ele assim e diz assim, o que ele diz é assim, ó, eu posso assinar pelo teu nome? Se ele disser sim, à tarde ela está de mala e cuia, ele não precisa trabalhar, ela ainda trabalha para ele. Trabalha para ele, tem filho para ele e a vida continua. Não pode? Não. E ainda tem mais essa, a mais velha ainda aceita e escolhe, não, essa não, aquela lá, essa. Está de bom tamanho? Isso é lá na África, né? Ainda bem. Isso é lá na África. Posso até estar fazendo uma pergunta meio infantil, mas nesse caso, como fica em relação a Deus? Se a cultura deles é essa, diante de Deus isso é permitido? Como se diz, é permitido, sim. E a senhora, imagine a senhora agora, e o pastor usa a Bíblia, e ele usa a Bíblia porque ter várias mulheres, e ele vai lá no Jacó que tinha uma porção, ele vai lá e não tem como a senhora, porque é a cultura deles. E ainda tem uma coisa, se ele casar e não tiver filhos, ele arranja um problemão daqueles. Tem que ter filhos e bastante, um só não pode. Nós tivemos um missionário lá, que é meu amigo, que é genro de uma irmã que trabalha aqui, que é membro aqui. Eles tinham um filho só. Ele teve que dar jeito no outro, porque senão ele tinha que sair da igreja. E depois teve que se mudar para outro lugar. Porque lá, meu filho, não é basta casar, tem que ter bastante filho. Porque senão não está de acordo com a Escritura. É a compreensão deles. Por isso que a África tem o problema que tem. Bom, mas ele não era para mexer na história da África, não é? Vamos voltar aqui para o nosso negócio. A primeira coisa é amá-la. A segunda coisa é submeter-se incondicionalmente.
E a terceira coisa é buscá-la mais que o ouro. Se me buscares como tu busca o ouro e a prata, me achareis. Está escrito? Deus não aceita, eu costumo dizer, Deus não aceita meia sola. Ou anda de sapato furado, ou bota a sola inteira. Se para apreciar devidamente a poesia se requer um sentimento especial para o belo, e é necessário para o estudo da filosofia possuir espírito filosófico, do mesmo modo, é de grande importância a disposição especial para o estudo proveitoso da Sagrada Escritura. Se você vai estudar a Escritura, ou você ama a Escritura antes de começar a estudar, ou você não vai muito longe. E se impertinentemente continuar o estudo sem amá-la, você vai achar no fundo uma chatice daquela. Porque a Escritura só tem gosto quando ela se torna viva para você. É quando ela trabalha com a senhora, quando ela trabalha comigo. Entende? Então, quando a Escritura trabalha, porque a Escritura é diferente de outros livros. Jesus disse uma coisinha fácil. As minhas palavras são espírito e vida. Simples assim. Ou nós entramos no espírito da Escritura, ou nós não aprendemos nada. Passamos só por cima. Não vamos entender. Por que os discípulos, no fim do dia, chamavam Jesus à parte e diziam assim: Jesus, tu pregou aquele negócio, aquela parábola lá, explica a parábola do semeador. Aí Jesus sentava e explicava para eles a parábola do semeador. Por quê? A mente deles estava fechada. Olha lá no final de Lucas, quando ele, depois de ressuscitado, ele ora pelos discípulos para abrir a mente dos discípulos. E assim eles começaram então a entender os profetas e os salmos e a lei. Porque para entender a Escritura, para que a Escritura progrida na nossa alma e nós adentramos nos seus segredos, é preciso que nós o amemos. O amemos-la. Se nós não amá-la, a leitura é chata. Pega um Zacarias com uma porção de coisa que tem lá, com carro, com carro de fogo, e não dá para entender aquilo. Aquilo só tem sentido, assim mesmo tem alguma coisa que não entendemos tudo. Porque tem coisas na Escritura que ela só se abre no tempo certo. Por exemplo, o livro de Daniel, o livro de Apocalipse. Quem lia o livro de Apocalipse há 30 anos atrás, mesmo nas igrejas evangélicas, era louco, tinha o título de louco. Hoje, você lê o Apocalipse, quase não tem mais para explicar. Quase não tem mais nada para explicar. Está tudo claro. O livro de Daniel, não tem quase mais nada do que explicar. Mas está escrito lá que houve um tempo, ou seja, houve um tempo que não se entendia o Apocalipse. Quando a gente se juntava era para discutir a questão do livro de Daniel. Não se entendia Daniel. Porque está escrito lá, escreve sobre incógnita, para que seja revelado apenas no tempo certo. Hoje Daniel não tem mais segredo.
Ezequiel também é um outro livro que hoje não tem mais segredo. Você olha, por quê? As profecias são notícia do jornal. Mas há 30 anos atrás, aquilo que estava escrito era um absurdo. Assim é a Escritura. Por isso, ela é um pacote que nós temos que aceitá-la. Ou seja, quem quiser aceitar, mas quem quiser aceitar vai ser assim. Tudo. Ou rejeitar tudo. Não dá para aceitar um pedaço e rejeitar o outro pedaço. Vamos adiante. Para o estudo reto, ou melhor, para o estudo e reta compreensão das Escrituras, é pelo menos necessário um espírito respeitoso, dócil, amante da verdade, paciente no estudo e dotado de prudências. Necessita-se de espírito respeitoso, porque a Bíblia é a revelação do Onipotente. É necessário espírito dócil para estudo proveitoso e reta compreensão das Escrituras. É preciso ser amante da verdade. Deve ser paciente. Todo mundo que vai ler a Escritura precisa ser paciente ao estudá-la. E eu tenho um caderninho que mantenho sempre do lado. Eu sempre tenho um caderninho do lado. Sempre estou com o caderninho. Não estou aqui, está na pasta. E uma lapiseira. Uma lapiseira no bolso, um caderninho. Aquilo que eu não entendo, eu boto lá. Não quer dizer que você tem que fazer o mesmo, tá? Não entendo o verso tal do capítulo tal. O que não entendo? Isso. E deixo lá. De volta e meia eu vou lá naquele versículo. Até que um dia, ou um pregador, ou uma criança, ou uma pessoa de idade, ou pela televisão, ou um sonho, ou uma visão me dá o significado daquilo. Agora tem que ter uma coisa quando você estuda a Escritura. Pedir e dar-se-vos-á. Não é só expedir de boca. Pedir da alma. É pedido da alma. Você precisa querer. Esse querer tem que sair de dentro das entranhas. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, verso 11, quando foi falado a palavra lá em Atos dos Apóstolos, existia uma turma da Bereia que eles examinavam diligentemente as Escrituras para ver se o apóstolo, se o pessoal que estava pregando certo. Toda a igreja séria, todo cristão sério, ouve o pregador e confere as Escrituras. Sempre na sala de aula eu digo o seguinte: eu sou homem, não confio em mim não. E aliás o profeta Jeremias disse assim: maldito o homem que confia no homem. Então, eu não sou exceção. Eu estou falando aqui para vocês com muita seriedade. Mas mesmo assim, apesar da minha idade, eu digo: André, confere. Examina a Escritura para ver se eu estou ensinando errado. Eu ou qualquer outro.
porque isso é segurança da semana. O ensino da Escritura implica em vida ou morte. E precisamos levar isto a sério. Então, o texto lá diz: receberam a palavra com toda a avidez, indagando diariamente nas Escrituras. Eles não foram buscar no outro livro. Minha gente, tem gente que vai estudar a Bíblia e bota 5, 6 comentários aqui, mais 5, 6 comentários aqui, mais a pesquisa desse negócio aqui, que pode ser muito bom, mas pode ser uma porcaria também. Não é o comentário do fulano, do Beltrano, que vai te dar a última palavra. Quem dá a última palavra nas Escrituras, respeitando umas regrinhas de hermenêutica, é o Espírito Santo. Ele é o verdadeiro intérprete. Só que nós não temos paciência para esperar a resposta dele. E por isso muita gente toca por conta própria. E aí faz as besteiras que vocês enxergam por aí, e evangelho pregado de tudo que é jeito. Entendam, com relação à salvação e com relação a Jesus, o que vale é o que está escrito nas Escrituras. O que o João disse, o Shed disse, o outro disse, isso até pode ajudar. Mas eu quero saber nas Escrituras. Para o estudo das Escrituras, necessita-se, ao menos, a prudência de saber principiar a leitura pelo mais simples e prosseguir ao mais difícil. Então temos que começar pelo Novo Testamento, porque o Novo Testamento é mais simples do que o Antigo Testamento. Os 3 evangelhos sinópticos é mais simples do que João, porque os sinópticos falam da vida terrena de Jesus. João é altamente espiritual. Ele fala do lado divino de Jesus. Ele começa: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não é? Aí você vai para João, quando corre a epístola de João, o João diz assim: as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Mas se você traduzir direto, diz assim: as nossas mãos tocaram o verbo divino, tocaram Deus. É outra coisa, não é? E aí você só começa a perceber essas pequenas coisas, e que não são pequenas, são muito grandes, quando você para pensar no texto. Quando você para dizer o que é verbo. No italiano é parola. No português é palavra. Gramaticalmente, é a palavra que conjuga as outras, é que dá sentido à frase. Escreva uma frase sem verbo para ver se tem sentido. Não tem. O que dá sentido à frase é o verbo. E o que é que tem isso com Jesus? É o que dá sentido à nossa vida. Tire Jesus da vida humana e vai ficar um monte de coisa. Vocês estão me entendendo? Vocês estão parados? Estão entendendo? Então, você está entendendo? Posso continuar? Hein? Não, tá bom assim. Os discípulos, quando tinham dificuldade, eles diziam assim: explica-nos a parábola. Mas, em particular, explicava tudo aos seus discípulos. Lhes abriu o entendimento para que
compreendesse as Escrituras. Para entender as Escrituras, meus irmãos, nós precisamos conhecer Jesus. E como é que nós conhecemos Jesus? Pelas Escrituras. Nós lemos as Escrituras, nós vamos descobrir Jesus. E quando nós descobrimos Jesus, queremos Jesus, Ele nos ensina os segredos das Escrituras. Entendeu a trocadilho? O senhor entendeu? Então tá bom. Podemos ir adiante? Nunca se deve empreender o estudo sem primeiramente pedir ao mestre que a obra, que abra o entendimento e deixe claro a sua palavra na nossa mente. Então vamos para um pouquinho sobre a linguagem das Escrituras. A Sagrada Escritura, segundo o próprio testemunho, foi devidamente inspirado para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, plenamente preparado para toda a boa obra. Numa palavra, as Escrituras têm o objetivo fazer o homem sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Em síntese, a Escritura Sagrada, apesar de contar muitas histórias, o foco principal dele é Jesus. Tire Jesus e ela não tem valor. E pode-se dividir as Escrituras em duas partes. Até Malaquias, ele vem, o Messias vem. Aliás, em três partes. De Gênesis a Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Jesus virá, o Messias virá. Os Evangelhos, Jesus está aqui. De Atos para frente, ele foi, mas voltará. É sempre Jesus a pessoa dominante das Escrituras. Ela existe para que nós conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Sem conhecer Jesus Cristo, não vamos ter muita vantagem no estudo das Escrituras. Daí, Jesus falar das dificuldades para os fariseus. Examinar as Escrituras, cuidar de ter nela a vida eterna, são elas que têm escrito em mim, e não quereis vir a mim para ter de vida. Estudar a Escritura e não querer e não ir em direção a Jesus para aprender os seus segredos é tolice. Eu acho tolice. Vocês podem ter até uma ideia diferente. E dizer, não concordo. O problema é seu. Mas estudar a Escritura e depois não tirar um tempo para Jesus, para conhecê-lo pessoalmente, é tolice. É perda de tempo. Pois bem. Regra fundamental. Não é a primeira, é a fundamental. Desta regra depende de todas as outras. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esta é a frase mais simples para explicar o segredo de conhecermos a Escritura mais. Não é o comentário, não é o livrão lá de teologia que o fulano escreveu. É a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Onde foi que Daniel foi estudar para saber quantos anos eles tinham que passar na Babilônia? Ele foi buscar nos profetas. Ele disse que descobriu lá que o profeta Jeremias disse que
eles iam ficar 70 anos lá no cativeiro da Babilônia. A Escritura diz tudo. Se você examinar o Deuteronômio, Deus avisa, olha, para o povo de Israel, eu digo as coisas antes de serem formadas como vão terminar. Está tudo lá naquele livrão de capa preta, nesse de capa azul. Está tudo lá. Bom, deixa eu dar um conselhinho para vocês. Se vocês querem estudar a Bíblia para valer, a Bíblia que você deve usar é a mais fiel. É a revista e corrigida da Sociedade Bíblica Trinitariana. Se você tem a Bíblia no computador, a The Word. Aí você, lá na The Word, você procura a versão LTT09. Trinitariana, Sociedade Bíblica Trinitariana. Não abandone a sua linguagem de hoje. Às vezes, em determinadas passagens, é melhor para compreender. Mas em outras passagens, ela engole muita coisa essencial ao conhecimento das Escrituras. Essencial ao conhecimento de Deus e essencial ao conhecimento da santidade que nós devemos viver nesta vida. The Word, LTT 009. The Word. Vou conferir aqui para não correr o risco. O senhor precisa de um cabo para informar errado. O pastor precisa alimentar a fonte ali? Acho que não. LTT 2009. LTT 2009. Porque a The Word, ela tem várias Bíblias. Tem 2007, 2014 que é em inglês, tem 2009, LTT 2009. Essa LTT 2009, para mim, é a melhor e a mais fiel. Tá? Inclusive, ela vem ampliada. Muito importante. Hein? King James aí, Baixa. Qual foi a tua pergunta? tem uma versão King James, né? A King James. Não, essa LTT é melhor. E eu gosto mais dela. Ela tem mais recursos. Entende? Depois você pode botar todas as referências, concordâncias, tudo embaixo, do lado. Então é um mundo para você pesquisar. Para pesquisa é a melhor que tem. Você, depois de entender aquilo, você entra nela, você fica horas e horas que toma. Tão grande, tão importante que é. Tá? Então, regra fundamental. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Em outras palavras, está escrito? Vale. Não está escrito? Não inventa. Você mata muita coisa, resolve muita coisa perguntando: como é que está escrito na Escritura? Eu, antigamente, porque o meu trabalho na minha região e lá na minha igreja era evangelizar, nossa igreja era dividida de 2 em 2, tudo de 2 em 2, né? Tipo Mormon. E a gente saía no sábado, depois das 4 horas, casa por casa, com o evangelho. Não tinha folheto naquela época, era evangelho. O meu evangelho era Lucas, e se não fosse Lucas, era João. Então a gente pegava os evangelhos, assinalava direitinho aquilo que o católico lá deveria ler, ou o adventista devia ler, tudo marcadinho a vermelho, assim, feito bem direitinho, certinho, caprichado. Né? E a gente saía por ali, para o sertão, falando de Jesus e dando aqueles evangelhos para aquelas pessoas. Era muito bom. Muito bom, muito bom.
Eles botavam cachorro na gente. Os mormons são antes dessa época aí. São, os mormons já estão velhinhos. Eu ia te contar uma história desse negócio de botar o cachorro. Minha mãe foi numa vizinha, assim, retirada, ali perto a gente comprava leite, para falar de Jesus. Foi para falar de Jesus. Ela foi lá, falou de Jesus, entrou na casa, e quando ela saiu, eles buscaram o cachorro. O cachorro veio e deu uma mordida. E mordida de fazer assim ainda. Aí ela conseguiu desencilhar dele e saiu fora do portão, e o pessoal ficou em casa dando risada, né? Era perverso mesmo. Ficou dando risada. Minha mãe foi para casa toda chorosa, e eu fui levar Jesus, falei uma palavra dele, ainda me volta o cachorro. E antes de dormir ela foi orar e disse assim: Jesus, eu vou te fazer um pedido, que aquele cachorro não morda mais ninguém. Por que ela fez aquela oração? O cachorro deitou-se na sala, na porta da sala, deitou-se para dormir, e como ele deitou, ele ficou. No outro dia, o cachorro estava morto. Foi falado aquele negócio na vizinhança. Foi falado. Depois eles ficaram com problema de consciência. Mesmo quem está quieto. O cachorro mordeu. Não devia morder mais, era a vizinhança, né? Meu amigo de evangelização, um dia chegou lá em casa no sábado e disse assim: olha, hoje nós não vamos sair, porque eu vou lá no sertão da Estiva, porque um camarada lá me mandou o recado que eu não fosse lá, porque se eu fosse lá eu ia morrer, ele ia me matar. Eu já orei ao Senhor Jesus e eu vou lá no sertão da Estiva. E o generoso demorou um pouquinho, não sei porquê, na estrada, chuva, naquele tempo era motoca, né? Estrada do interior, ele demorou um pouco. Quando ele chegou lá no local, o camarada estava na S, sendo velado. O cavalo empinou, ele caiu, quebrou o pescoço, e lá foi o valentão. Te conto umas 5 histórias dessa no tempo que a gente evangelizava. O camarada ameaçava de morte, e Jesus matava o ameaçador antes que a gente chegasse lá. Não era praga, não. Tá? É que Jesus opera mesmo. Tá? Então escuta aí. Nenhum douto de verdade ou qualquer crente humilde provarão qualquer coisa pela Escritura, senão o que a dita Escritura no seu todo permite. Isso aqui é para guardar. Isso aqui é muito forte. Eu vou repetir. Nenhum douto de verdade ou qualquer crente humilde provarão qualquer coisa pela Escritura, senão o que a dita Escritura no seu todo permite. O discípulo humilde ou douto na palavra sabe que a lei do Senhor é perfeita e não há erro na palavra, mas sim no homem. Sempre que ele não entende, ele nunca bota a culpa na palavra. Ele bota. Bom, aqui alguém deve ter errado, mas Deus não pode errar. Ou o tradutor, mas Deus. Porque tem gente que diz: não, eu não estou dizendo que esse livro não presta. Aqui, até bem pouco tempo tinha uma discussão sobre um versículo do Evangelho de João, capítulo 14. Lá está escrito: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai as muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar um lugar. E se eu for, as versões antigas dizem: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí alguém que sabe ler e é questionador, não recebe as coisas de qualquer maneira, ele disse:
se eu for. Então Jesus não tinha certeza que ia? Tinha ou não tinha? Se é se, ele não tinha certeza, logo não era Deus. Sai dessa. Só que um estudo aprofundado do grego, ele diz, quando eu for. Quando eu for e vos preparar lugar. Bom, a senhora, com os nossos olhos, nós não podemos viver sem num lugar diferente, sem uma casa, não é? Porque nós somos limitados aqui e nós temos que ter uma casa ou então uma ponte para enviar debaixo. E essa ideia de casa, de apartamento, de palácio, é a que nós temos. Mas, se a senhora se lembrar do texto de Paulo, ele disse, quando este tabernáculo se corromper, quando esta casa terrestre se converter, ele chamou o corpo dele de casa. Deus já preparou uma casa incorruptível, um outro corpo de glória. Então a casa ou o palácio é o outro corpo que nós vamos ter. E isso não impede de Deus ter uma tremenda casa para cada um de nós, não impede. No Evangelho, quando a senhora lê João, capítulo 1, no grego, ele diz assim, e o verbo, na nossa versão diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas no grego diz assim, o verbo tabernaculizou, entrou num tabernáculo e habitou entre nós. Ou seja, Jesus, Deus, entrou num tabernáculo, Jesus, e habitou entre nós. E aí Paulo completa. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Ficou claro? Então eu não tenho dificuldade em aceitar casa, palácio ou, embora que eu espere um corpo glorioso. Embora eu espere um corpo glorioso. Alguma pergunta, gente? Por conseguinte, é de absoluta necessidade observar a referida regra das regras, a saber, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, se não quisermos incorrer em erros e atrair sobre nós a maldição que a mesma Escritura pronuncia contra os falsificadores da palavra. Dissemos que esta regra é a regra das regras. Qual a regra? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se você não tiver a resposta de imediato, então você espera. Anota do lado. Ora, Senhor, o Espírito Santo me mostra. O Espírito Santo é o nosso intérprete, é o nosso ensinador. Ele ficou para fazer lembrar, para ensinar. Mas quem esperou pelo Espírito para ele te ensinar? Sabe o que ele ensina? Você já experimentou pegar um texto truncado que você não tem resposta e ninguém te responde, e pegar aquele texto e dizer, Jesus, senta aqui. Esse texto aqui eu não sei, eu quero que tu me ensine. Se você insistir em pedir isto, ou você vai ter uma visão, ou você vai ter um sonho, e aquela coisa vai te esclarecer. Ou então, num determinado dia, você lendo um outro texto, você lê o texto assim, aqui está a resposta que eu quero lá naquele lugar. É só ir lá no caderninho de anotação e dizer assim, resposta, dia tanto de tanto,
Jesus me disse isso, pronto. Pela palavra, lá no texto tal, capítulo tal, versículo tal. Gente, você sabe que Jesus fala conosco? Você sabe que o Espírito Santo fala? Faz valer isso, isso é um direito que nós temos. Se você não quer que ele fale aqui em voz audível, você abre a minha mente para me entender. Você vai abrir hoje, vai ler a Escritura, não vai entender nada, e daqui uma semana você vai ler o mesmo texto, você vai dizer assim, meu Jesus, mas eu já li alguma vez esse texto aqui? Não, parece que você não leu. É um outro texto completamente diferente. Já aconteceu isso contigo? Várias vezes. Comigo acontece de vez em quando. Mesmo texto. E olha, texto que eu trabalhei, já preguei em cima 2, 3 vezes, fiz 3 pregações diferentes em cima do texto, de repente eu abro o mesmo texto e é outra coisa completamente nova. Não quer dizer que aquelas ficaram inválidas, é que ele me deu uma visão mais aprimorada daquele texto, porque esse livro, Bíblia, não tem fundo. Vocês sabem o tamanho da Bíblia? Qual é o tamanho dela? Por favor, dando uma ideia. Qual é o tamanho para você, o tamanho da tua Bíblia? Hein? E a senhora? Tem ideia? E a senhora? Cris? Salete? Você? Qual é o tamanho da Bíblia para você, moço? E para o senhor lá? Infinito. Tamanho da eternidade. A Bíblia é exatamente do tamanho da cabeça de Deus. Nessa cabeça de Deus e o tamanho da tua Bíblia. É por isso que eu perco tempo. Tenho 78 anos lendo ela. 78 não, tira 5 que eu não sabia de ler. 73 anos que eu leio. Desde que comecei a ler, leio a Escritura. E faz mais de 40 anos que eu estudo a Escritura. Estudo. O que é estudar? Você pega, por exemplo, um livro pequeno, um livro de Efésios. Lê a primeira vez e vê tudo que é palavra que você não conhece e bota um sinônimo do lado. Aquela palavra que você não sabe explicar para o outro imediatamente. Tem que ser explicado imediatamente. O que é isso? É isso, mas isso, mas isso. E aquilo. Se você não sabe, vai num dicionário, pega um dicionário e bota um sinônimo que você conhece que equivale àquela palavra. Aquela palavra é isso, mas isso. Tá. Se você quer ir mais fundo, pega um dicionário analógico e pega aquela palavra e olha no dicionário analógico e vê o mundo de significado que tem aquilo. Violento. Isso sem mexer no grego e no hebraico, que deixou muita coisa para trás. Ele só passou a essência. Não é? Ele deixou muitos detalhes para trás. Só passou a essência. A tradução, infelizmente, é isso. Por isso que às vezes é necessário conhecer a língua original, que é para você ter a verdade na tua mão. Senão, facilmente pode ser truncado. Se a gente comparar determinadas traduções, você vai ver que de uma para outra tem diferença. Por quê? Aí você vai saber. Agora não é o momento para dizer esse negócio de diferença. Mas você vai ver, vai estudar a origem, você vai ver o porquê daquela diferença. Entende? Mas a Escritura é uma coisa tremenda. Bom, primeira regra, e nós vamos ficar nessa regra. A regra fundamental. E a segunda regra: enquanto for possível, é necessário tomar as palavras no seu sentido usual e ordinário. Banana é banana, trigo é trigo, maçã é maçã, carne é carne. Em princípio, o sentido da palavra o significado da palavra no sentido ordinário, no sentido simples. Carne é carne.
Mas nas escrituras nem sempre carne é carne. Carne é ser humano. Nem sempre carnal é o indivíduo que gosta de carne. O indivíduo carnal é o indivíduo que gosta de sexo ou de coisas materiais. São hebraísmos que a gente precisa saber. Depois eu passo, no fim da última aula, com a última aula, eu quero ver se escrevo os hebraísmos e dou uma lista para vocês, e aí vocês desdobram e aí fica mais fácil. Como é que é? Eu tinha um exemplo sobre carne na cabeça e agora fugiu. Não adianta parar para pensar. Então, qual é a regra fundamental? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isto é básico, isto é fundamental. Não fuja disto, porque disso depende a tua vida espiritual. Mesmo que não entenda, eu fico com a Escritura. Olha, não entendo, mas a Escritura, daqui a pouco o Senhor Jesus me faz entender. Porque ninguém, em Escritura, ninguém tem a última palavra. Ninguém tem a última palavra. Ninguém conhece melhor a Escritura do que um rabino. Que ele é dono da língua, ele sabe o hebraico e sabe o aramaico, ele conhece o sentido real das palavras, entende? E da família das palavras. Uma palavra hebraica é um mundo. Por exemplo, a palavra servo, eved. O que significa isso, servo? Servo é um indivíduo que trabalha, né? Limpa a casa, quintal, toma conta da casa, cuida dos filhos, certo? Escravo. No hebraico significa olhos e ouvidos do rei. Tem sentido? Para mim tem. Sou servo do Senhor Jesus. Sou os olhos e os ouvidos do meu Senhor. Deu sentido? Quando Jesus faz a sua obra, ele faz através de quem? De mim ou de você? Quando você estende a mão, não é a tua mão, é a mão de Jesus. Para isso você tem que viver uma vida parecida com a vida dele. Está percebendo? Ser cristão não é qualquer coisa, gente. Ser servo de Jesus não é ser qualquer coisa. É emprestar a tua mão para ele fazer o seu serviço através de você, através da sua mão, através da sua boca, através dos seus olhos. Por isso a necessidade. Mente limpa, mente santa, olhos puros, ouvidos puros, boca santa. Estão me entendendo? Mas é difícil o coração, né, pastor? Ou seja, ser parecido com Cristo. A finalidade de tudo dessa coisa, hermenêutica, da Bíblia, é ser parecido com Cristo. Para quê? Para quando você se levantar no púlpito, não seja você quem fale, mas é Cristo quem fala através de você. E isso não é sermão, e isto é profecia. Sermão é quando eu faço. Quando o Espírito Santo me toma, eu profetizo para a igreja. Entendeu?
Você percebeu? Está percebendo? Se não entender a essência da coisa, tem que entender a essência. O que é o mais importante então? Hermenêutica? Não, o mais importante é a Escritura. Porém, a Escritura tem que ser lida e observada de acordo com certas regras. Por exemplo, qualquer explicação da Escritura não serve. A única explicação da Escritura só vale se a Escritura concordar com aquilo que eu estou dizendo. Entendeu, Cris? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A minha palavra não vale nada. Entendeu? Eu gosto, por exemplo, do Moisés, porque o Senhor falou a Moisés. Por causa dessa frase, muita gente diz que quem escreveu o Pentateuco não foi Moisés, foi outra pessoa que estava por fora. Sei lá quem foi que escreveu, mas Deus falava com ele cara a cara, não é? Mas há um livro na Bíblia que eu gosto muito dele pela maneira de ele ser. É Profeta Ezequiel. E veio a mim. Os capítulos começam da seguinte maneira: e veio a mim a palavra do Senhor. Quem é que está falando? Ezequiel ou o Senhor? É o Senhor através de Ezequiel. Ah, a Bíblia é inspirada. Não, a Bíblia na sua maioria foi ditada, que é bem diferente. Se veio a mim a palavra do Senhor, eu não tenho nada de inspiração, eu escrevi aquilo que eu escutei. Diz assim, olha, escreve direitinho aí, não acrescenta nem diminui. Então precisamos estar atentos para essas coisas, para não ir no embrulho. Porque é muito fácil dizer qualquer coisa, mas se limitar àquilo que as Escrituras dizem, é um senhor trabalho. É um senhor trabalho. No início da nossa fé, nós tínhamos muita dificuldade, só falta 6 minutos. No princípio da nossa fé, nós tínhamos muita dificuldade porque o pessoal inventava. A Igreja Católica dizia, os padres, as freiras diziam horrores da gente, e naquele tempo não se tinha direito. O delegado não protegia, o juiz dava a sentença ao contrário, então tinha que andar na linha e no prumo, a ponto de, quando se ia para o culto, não podia ir sozinho, porque as estradas eram sempre no meio da roça de milho, da roça. Lá na região que eu morava era milho. Vai milho de vassoura ou é esse milho outro, normal. Se viesse um sozinho, em determinado lugar, eles pegavam, davam uma camaçada de pau, a camada chegava torto em casa. Não tinha para onde correr. O único recurso era dobrar de joelho, orar mesmo e confiar em Deus. Tanto que naquele tempo quem aceitava Jesus sabia que era para viver ou para morrer. Diferente de hoje, com a liberdade que temos. Tu já foi alguma vez perseguido? Que a tua vida, a senhora, que a sua vida correu risco por ser crente? Pois é, mas eu já. Na nossa região tem 3 templos queimados, 2 templos queimados. Botaram fogo. Qual é o motivo? Estavam, como se diz, infringindo a lei? Não, o único motivo é que eram crentes. Procuravam servir Jesus melhor. Em Tubarão, isso? Caranguá. Araranguá? Uhum. E em Tubarão nós só fomos apedrejados. Apedrejado então, na hora do culto, a pedra cantava na telha e cantava na porta, não se para
para não ser apedrejado nos cultos públicos, precisava ter 3, 4 homens na frente. Porque senão eles jogavam era pedra, não era pedrinha. Quase sempre, nós fazíamos culto na casa do meu pai, quase sempre, na quinta-feira a gente tem que subir no telhado para consertar telha, trocar telha, porque as telhas estavam quebradas. Qual era o crime? Cantar e louvar o Senhor Jesus. Aproveite o tempo que vocês têm e a liberdade de hoje. Estudem a Bíblia, ponham o livro na cabeça. Olha, isso não é hermenêutica, isso é um conselho à parte no final dessa aula. O projeto deste mundo lá fora é de fazer o máximo para desvalorizar a Escritura. Vão fazer o máximo para que você não creia mais nesse livro que se chama Bíblia. Vão fazer de tudo e vão dizer horrores. Mas Jesus disse o seguinte: aquele que vencer, aquele que permanecer até o fim, será salvo. E não se iluda, nós estamos no final da dispensação da graça. Então, terminamos hoje repetindo. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nenhum douto de verdade, questão estudioso da Escritura, ou se algum estudioso se apresentar para você, doutor, entendido, ou qualquer crente humilde, pode ser também um crente humilde, não precisa ser um doutor, provarão qualquer coisa nas Escrituras, senão pela própria Escritura. Isto é básico, parece que é coisinha pouca, mas não, isso é tudo, é a chave. Nenhum doutor de verdade, ou qualquer crente humilde, provarão qualquer coisa pela Escritura, senão o que a dita Escritura no seu todo permite. E aí eu quero dizer uma frase de um professor meu: um texto sem o contexto é um pretexto ou uma doutrina falsa. Um texto solto. Às vezes a metade... e eu tenho raiva desses camaradas que vão para o púlpito. Capítulo tal, verso tal, a parte A ou a parte C. Dá vontade de fazer o camarada descer de lá. Não faço por... Quando for ler um texto da Escritura, pelo menos leia um período completo. Hoje as Bíblias são divididas em períodos. Aquela letra começa com a letra em negrito e termina com a outra em negrito. Até aquela outra em negrito, ali é um período. Ou uma oração completa. Para que a Escritura tenha sentido. E o outro que escuta não interprete pela metade e faça uma aberração, uma doutrina que será uma verdadeira aberração. Então, um texto sem o contexto é um pretexto. Isso não é meu, isso é do professor Antônio Gilberto, pastor Antônio Gilberto, é um teólogo, ele é da Assembleia de Deus. E eu acrescentei embaixo, no manual da Escola Bíblica Dominical, ou uma doutrina falsa. Essa uma doutrina falsa é por minha conta. Gente, isto é fundamental, essas duas regrinhas. Enquanto for possível, é necessário tomar as palavras no seu sentido usual e ordinário. Talvez voltemos um pouquinho nisso na semana que vem.
Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela paciência, tolerância que tiveram para comigo. Escutar esse velho aqui esse tempo todo. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Nós que agradecemos.